voltou a chover no Amazonas. E se as precipitações ainda não são suficientes para reverter a seca histórica no estado, pelo menos provocaram a alta no nível dos rios ao longo da semana. É o caso do Rio Negro, que em 2024 passa pela maior estiagem em 122 anos. O nível do rio em Manaus subiu durante 5 dias consecutivos e nesta sexta-feira atingiu 12,45 metros. Esse é o nível mais alto desde o último dia 6 de outubro. Outro rio que apresentou elevação foi o Amazonas, na região de Óbidos. No último sábado, havia atingido a cota negativa de 1,20 m e nesta sexta-feira subiu, mas continua com cota negativa de 93 centímetros. Todo ano a gente tem seca nos rios, umas maiores e umas menores, em função de ter tido menos chuva ou ter tido mais chuva. No ano passado, nós tivemos o El Niño, que provocou uma seca acima da média das mínimas históricas, digamos assim. E esse ano nós tivemos o Lanína. O Lanína ele faz uma coisa curiosa. Ele antecipa o período de seca, mas também antecipa o período chuvoso. Mesmo com as variações positivas, os níveis dos rios na bacia amazônica seguem em situação crítica de vazante. O governo do Amazonas estima que mais de 800 mil pessoas foram atingidas diretamente pela crise hídrica no estado. 61 cidades continuam em estado de emergência. Os portos de Chibatão e as superterminais que operam o porto de Manaus seguem com um esquema emergencial, terminais flutuantes provisórios nas áreas onde o rio Amazonas tem mais profundidade, na cidade de Itacoatiara. A carga chega em navios maiores e é dividida em barcaças que precisam de menos calado para seguir até a capital do Amazonas. A previsão inicial era manter essa operação até dezembro, mas pode ser necessário que ela se estenda até o ano que vem. Essa extensão do problema até o ano que vem, né, ele é muito decorrente pelo atraso das cargas, né? Elas vão rolando e aí acaba que só o ano que vem a gente consegue dar vazão a todo esse fluxo por conta da falta de capacidade de carregamento dos navios, por conta de ter que andar aliviado, né, nesses trechos do rio. Os empresários do Amazonas esperam que o governo federal possa iniciar a dragagem dos trechos mais críticos do rio nos próximos dias. O navio draga norte-americano Lindway Roster chegou no porto de Manaus no último fim de semana. A alfândega já concluiu todo o desembaraço aduaneiro. A embarcação foi contratada pela DTA Engenharia, que venceu o processo licitatório para o serviço de aprofundamento no estado do Amazonas. O início dos trabalhos vai ser nos trechos entre a foz do Rio Madeira e a costa do Tabocal. E dentro desse trecho entre Manaus e Itacoatiara está um dos pontos a serem dragados, que é a foz do Rio Madeira. Existem outros trechos, né? Mas o mais importante é isso, que a gente conseguiu trazer essa draga e a gente conseguiu fazer isso dentro de um processo muito mais amplo, que aqui sim é o que nos interessa. Empresários acreditam que a dragagem já poderá trazer melhorias para a navegabilidade ainda esse ano. Vai haver uma coincidência da gente iniciar a dragagem do Madeira e provavelmente 3 semanas depois, a gente acredita que já vai estar sofrendo o efeito das chuvas nas cabeceiras, que por sua vez vão elevar essa lâmina d'água. Então a gente deve ter resultados positivos, seja pela dragagem e pelas chuvas, ainda no final de novembro. A promessa do Ministério de Portos e Aeroportos era iniciar a dragagem na bacia do Amazonas ainda em setembro, mas o processo atrasou. O serviço teria que ter sido começado antes de chegar no momento crítico, como nós já estamos, sem poder passar. A previsão do serviço, pelo que eu tive de notícia também, são de 45 dias. Em outubro, novembro. Então, quer dizer, nessa época já se espera que o rio volte a começar a chover. O serviço vai ser praticamente desnecessário, né? Todo o processo que foi feito para fazer essa contratação é um processo complexo, né? O processo envolveu 4 dragagens, né? Não só esse trecho de Manaus e Itacoatiara, a gente também está falando do trecho Quarico-Adajás,
e de outros 2 trechos próximos a Benjamin Constant. Isso vai trazer realmente essa previsibilidade para a navegação de toda a bacia lá no norte. O contrato para a dragagem da foz do Rio Amazonas com a DTA Engenharia é de 5 anos. Apesar de alguns percalços que a gente teve na efetivação desse contrato, a grande vantagem que a gente teve é fazer uma contratação por 5 anos. Isso significa muito mais previsibilidade, um planejamento adequado para que nos próximos anos a gente tenha um início da dragagem, se for necessário, se assim a natureza exigir, né, para fazer essa dragagem de maneira muito mais tempestiva. Demorou? Demorou. Podia ter saído antes, talvez, mas antes tarde do que nunca. Estamos aí otimistas de que ela iniciando agora no mês de novembro, a gente já vai ter resultados já no próprio mês de novembro, mas teremos a tranquilidade de que ela vai se perpetuar e vai continuar a dragagem ao longo do ano e ao longo dos próximos anos. De tal sorte que a cada novo ano teremos menos problemas.